Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio. No programa de hoje a gente conversa com Ramon Rebouças. Ele é diretor executivo de operações na Include By Campus Party. Um jovem da periferia que está voando alto, você precisa ouvir a história do Ramon. A gente conversa também com Rodrigo Sueiro. Ele é CEO e cofundador da Monos. A Monos é um aplicativo de negociação de criptomoeda. E a gente conversa também com o Fernando Leão. Fernando Leão, ele é professor, executivo do setor de educação. E ele fala um pouco a respeito da educação nesse momento de pós-pandemia, de volta à pandemia. Ou seja, você não pode perder o programa Ponto de Equilíbrio. Vem com a gente. A gente conversa agora com Ramon Rebouças. Ele é diretor executivo de operações na Include By Campus Party. Ramon, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença e contar um pouco da sua história. A gente teve a oportunidade de conversar ali nos bastidores e muito obrigado por você vir aqui compartilhar, falar um pouco da história, falar um pouco desse momento, falar um pouco de você, falar um pouco dessa sua experiência tão novo e com um cargo tão relevante numa corporação tão importante como a Campus Party. Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, muito obrigado, Márcio, pelo convite, pelo espaço. Gostaria de agradecer também à equipe Ponto de Equilíbrio que executa esse projeto aí incrível com você. E além de ser um prazer por estar aqui hoje dando essa entrevista para todo mundo, é um prazer exato estar sendo entrevistado por você, né? Pelas conversas que nós já tivemos, pela oportunidade que você me deu de conhecer um pouquinho da sua história também. E eu espero que o público tenha essa oportunidade de um dia, hoje já teve, né? De conhecer um pouquinho do cara que traz essa galera para poder contar um pouquinho da história, né? Sem saber que também tem uma história gigantesca para compartilhar com a gente, tá? Então eu fico feliz de ter te conhecido e por ter conhecido um pouquinho da sua história. Bom, qual foi o meu trajeto, né? A minha história a ponto de eu estar onde eu estou hoje, né? Atualmente eu estou como diretor de operações, diretor executivo de operações, né? De um projeto social que eu vou contar um pouquinho mais detalhes, né? Para vocês posteriormente. Mas eu gostaria de voltar, né? Voltar alguns anos atrás. Eu tenho 24 anos e eu gostaria de voltar alguns anos atrás. Bom, eu sou de uma família carente, né? Vim de uma família muito carente, de Salvador, Bahia, né? Cidade de Salvador, incrível cidade. Tive a oportunidade de aprender muito por lá. E nessa comunidade em que eu vivia, Márcio, é uma comunidade como diversas outras pelo Brasil, né? Então jovens como eu dificilmente encontravam exemplos nas áreas em que queriam seguir ou exemplos em áreas que poderiam servir como uma inspiração dentro da própria comunidade, né? Então eu não encontrava isso e eu coloquei na minha cabeça muito cedo, né? Através da minha base que eu tinha, que eram os meus pais, que foram essenciais para eu me tornar o que eu sou hoje. Então eu tinha na minha cabeça que se eu não encontrava o exemplo na área em que eu queria seguir ao meu redor, eu seria esse exemplo, né? Até mesmo porque eu cresci em uma comunidade que tinham crianças que me viam como um espelho, né? Me viam como um modelo. Não por eu ser o que eu era naquela época, mas por eu agir de certa forma, né? Como uma criança muito jovem, mas com uma responsabilidade muito grande, uma maturidade muito grande. Então isso foi uma essência dos meus pais, né? Que fizeram questão de me dar esse presente gigantesco que foi o conhecimento, a comida na mesa que não faltou, e me deu todo o amor e carinho e toda a base que eu precisei para poder enfrentar os desafios pela frente, né? Então eu comecei na área de tecnologia muito cedo, né? Não necessariamente por conta própria, mas utilizando outras instituições como a própria escola pública, né? Então eu tive acesso a um projeto em que eu entrei para aprender robótica, né? Robótica, olha que ironia, né? Ironia do destino, hoje eu trabalho com robótica e eu comecei também aprendendo no setor da robótica. Entrei nesse projeto para aprender um pouco sobre a tecnologia, amei, né? Amei a partir dali a tecnologia
E era um ponto de fuga para mim, né? Porque eu era um cara muito tímido, né? Eu era uma criança muito tímida. Então eu pensava o seguinte: se eu não gosto de falar com as pessoas, não gosto de lidar com essas pessoas ou qualquer outro modo, falar, lidar, trabalhar, eu vou seguir para a área de tecnologia, né? Porque na área de tecnologia eu não vou ter tanto contato, né? Então, durante os anos isso mudou muito, me surpreendeu, porque mesmo na área de tecnologia você tem muitos contatos, mas não foi isso que me fez mudar mudar o meu pensamento hoje, né? Então, depois que eu comecei nesse projeto, eu tive a oportunidade também de lecionar, ser um monitor, né, da escola, em que eu cuidava ali de outras crianças menores, né, passando uma imagem de um jovem um pouco maduro, né? Não era só eu, mas tinham outros ao redor. Então foi dali que eu fui visualizando que a tecnologia me levaria para um patamar diferente, né? Então eu comecei a desenvolver projetos na escola com tudo que eu vinha aprendendo, né? De web design, de programação, todo o conhecimento que eu vinha acumulando para beneficiar a escola, né? Então, na escola, todos nós sabemos que a escola pública não tem uma fama muito boa, né? Só que onde eu estudei, eu não conseguia visualizar dessa forma. Quer dizer, eu conseguia visualizar dessa forma, só que eu tinha uma outra mentalidade, que era a mentalidade de visualizar tudo que também tinha de bom. Então, eu era um jovem que conseguia aproveitar todos os benefícios, mesmo que pouco, da escola. E eu não conseguia visualizar essa. Não conseguia visualizar os meus colegas aproveitando também, porque na cabeça deles, a escola não tinha algo de bom, né? Era apenas tudo negativo e consecutivamente eu não vou procurar nada além disso. Então meu objetivo foi pegar essa informação que eu tinha e levar para esses estudantes que não conseguiam ter acesso ou não conseguiam visualizar. Então eu criei um projeto, né, chamado Nabit, há muitos anos, olha só o tempo, né? É um projeto chamado de Nabit, que é o Núcleo Administrativo Baiano de Introdução Tecnológica, né? Então, todos os projetos que tinham ao redor da escola, eu cuidava eu garantia que esse projeto chegasse até os estudantes, né? Que eles soubessem que esse projeto estava acontecendo. Bom, esse projeto, felizmente, eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos, né? Um jovem de 13, 14, 15 anos, viajando por algumas cidades da Bahia para poder apresentar esse projeto. Tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, a conhecer muitas pessoas. Até que eu tive a primeira oportunidade de viajar de avião, que era um grande sonho, né? Ah, um dia eu gostaria de viajar de avião para poder conhecer outro lugar, outro estado. E foi com esse projeto que eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez de avião, né? Então tem até uma história muito engraçada que ocorreu no avião que eu gostaria de voltar para poder contar a vocês em uma outra oportunidade, né? Mas como o foco aqui é outro, vamos manter. Bom, e nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer Pernambuco, né, Olinda, para apresentar um projeto em um fórum mundial, né, que estava ocorrendo. Nesse fórum mundial eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto para diversas escolas, diversas pessoas, e em um determinado momento eu conheci um representante de um determinado evento muito famoso chamado Campus Party, né? Então eu tive a oportunidade de participar da palestra dele, né? Então foi naquele momento que os meus olhos brilharam demais, e eu disse para mim mesmo que um dia eu ia participar daquele evento de uma forma ou de outra. Só que no momento, né, naquele momento eu não tinha dinheiro, eu não tinha como tirar dinheiro para poder viajar para uma outra cidade, um outro estado para participar de um evento de tecnologia. Então eu fiquei apenas alimentando aquilo, né? Um dia eu vou participar, um dia eu vou participar. E sempre acompanhando pela internet, né? Aprendendo muito pela internet também e acompanhando tudo pela internet. Bom, dentre esse período, né, de ter realmente a oportunidade de chegar no evento e participar, até o momento em que eu estava, né, um jovem de ensino médio com alguns projetos, muitas ideias em execução, eu tive a oportunidade de dar aula,
né, dar aula em uma empresa particular durante 4 anos. E foi aí que a minha mentalidade de não querer trabalhar com o público foi por água abaixo, né? Saiu, mudou. Porque eu percebi que a melhor máquina, a máquina mais perfeita que existe no universo hoje é o ser humano, né? Então, se eu quiser estudar uma máquina que seja perfeita, que você consiga melhorar realmente de alguma forma, sem ser necessariamente tirando e pondo peça, mas sim incentivando, ensinando ou passando exemplo, que também é uma forma de ensinar, eu mudei totalmente a minha mentalidade. Eu deixei de acreditar que não trabalhar com pessoas seria o meu foco. Então eu comecei a amar trabalhar com pessoas, sabe? A minha mentalidade mudou de uma forma que hoje eu tenho um prazer total em ter uma equipe para liderar, em ter pessoas para poder passar um pouco de conhecimento, em ter pessoas para poder aprender. Então, durante esses 4 anos foi que eu aprendi, né? Aprendi não, eu me descobri sendo um amante do ser humano, né? Então, durante esse período, durante esses 4 anos dando aula, né, passaram mais de 300, 400 alunos por mim, né? Formaram, tenho um contato até hoje e fico muito orgulhoso de ter compartilhado um pouco de conhecimento com eles, né? E nesse período dos 4 anos eu ainda tocava alguns projetos, né? Até que eu fui convidado uma vez para participar de um evento, para palestrar nesse evento. E adivinha qual foi o evento? Campus Party. O mesmo evento que eu não tinha dinheiro para ir há alguns anos atrás. Então eu fui até São Paulo, né? Me levaram até São Paulo para poder eu apresentar esse meu projeto. Já era um outro projeto, né? Depois desses 4 anos já era um outro projeto que tinha um pouco mais a ver com ensino, educação. E eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto, né? Para toda a Campus Party, todo o evento, em um dos principais palcos. Então, durante esse evento, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né? Aprender com muitas pessoas também, e se encerrou por ali, né? Tive a minha experiência, a minha primeira experiência no evento. Passou-se mais um ano, fui convidado mais uma vez. Aí eu falei, opa, algo aí tem. Aí eu já comecei a visualizar a Campus não só como um olhar de fã, né? Eu comecei a visualizar a Campus como uma meta de vida, né? Eu queria estar ali mudando a vida de milhares de pessoas, porque nesse evento muita gente participa. Então eu queria, de certa forma, fazer parte da mudança, né? Da contribuição. Eu queria contribuir de alguma forma. Mas aquilo foi remoendo minha cabeça, foi remoendo. Só que nesse período todo, né, uma pessoa conheceu os meus projetos e me convidou para conhecer uma pessoa, um tal Francesco Farrugia. Quem era esse Francesco Farrugia? Era nada mais nada menos que o presidente da Campus Party Mundial, né? Então eu fiquei muito surpreso, achei na hora até que era fake, estavam tentando me enganar ou algo do tipo, mas quando eu vi, realmente era aquele cara que tanto eu olhava nos palcos, olhava à distância e tinha um grande apreço, né? Nunca consegui chegar perto para poder falar com ele, e tá ali naquela reunião presencialmente com ele, sendo convidado por ele e por uma outra pessoa, foi fantástico, né? Foi ali que eu vi que realmente o que eu estava fazendo, o que eu tinha feito alguns anos atrás, tinha gerado algum tipo de resultado. Bom, fui convidado, né, para participar do grupo, né, da organização Instituto Campus Party, né, através de um projeto chamado Include by Campus Party, que se assemelha a exatamente o que eu precisava, sabe? Que é a harmonia entre você ter a motivação para fazer o que você faz, sabendo que aquilo não vai ser em vão. Não é um produto que você vende, não é um produto que você entrega para alguém. É a mudança de vida que você está levando, e isso faz total diferença. Então hoje nós implantamos laboratórios de robótica no Brasil inteiro, né? Nós temos diversos laboratórios em diversos estados, inclusive aí no Rio Grande do Norte, e é um prazer estar fazendo parte dessa organização, porque antes
eu era um jovem que não tinha dinheiro nem para chegar no evento. Hoje eu ainda continuo sendo um jovem, mas que está tentando fazer uma certa diferença, sabe? Na vida de outros jovens que também são da comunidade, são como eu, mas que precisam virar a chave de alguma forma. E esse virar a chave de alguma forma são os laboratórios que nós implantamos, né? Então, o nosso objetivo é levar o conhecimento de tecnologia e robótica para comunidades carentes, para que eles consigam gerar algum tipo de renda na própria comunidade através dos conhecimentos que nós passamos, né? Então, além de falar sobre essa minha chegada no Instituto Campus Party, né, eu também tive a oportunidade de ser convidado pelo Google para contar um pouquinho da minha história também, como eu estou contando para vocês aqui. Foi feita uma campanha, né, fizemos uma campanha entre alguns 5 selecionados no Brasil, e eu fui um deles. E a campanha está no Google, tá? Se vocês pesquisarem lá Ramon Rebouças, foi uma imagem muito colorida assim, vocês irão ver o vídeo lá com mais de 1 milhão de visualizações, que é o vídeo da minha história. Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço, é um prazer novamente, né? Foi um prazer ter contado aqui a minha história para vocês, e gostaria de agradecer agora novamente ao Márcio, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e espero que vocês tenham gostado. Um abraço! A gente conversa agora com o Rodrigo Sueiro. Ele é co-founder e CEO da Monos. A Monos é uma plataforma de criptomoeda. Rodrigo, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença e ouvir um pouco mais sobre criptomoeda. Bom, ainda para muita gente desconhecida. Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio o que é, como é que funciona esse mercado. Se eu quiser acessar a sua plataforma para conhecer um pouco mais ou para investir, como é que eu faço? Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Márcio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de participação aí no Ponto de Equilíbrio. A Monos é um aplicativo que concentra tudo o que é necessário para você começar a operar em criptomoedas, tá? Nós temos hoje mais de 40 diferentes ativos, mas o mais famoso deles é o Bitcoin, né? E também é o que está despontando aí em valorização. Hoje está batendo quase 100 mil reais, está batendo 97 mil reais. Mas você não precisa de 97 mil reais para começar a investir em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Você consegue fazer isso com frações desse valor. Então você pode começar a brincar com 50 reais, 100 reais e ver a valorização que isso tem e como que esse mercado funciona, tá? Como eu disse, a Monos é um aplicativo. Ele é voltado para leigos dentro desse setor, então a gente tem alternativas de ganhos passivos, onde você simplesmente coloca o dinheiro, posiciona em Bitcoin, por exemplo, e começa a ter rentabilizações disso toda quinta-feira, ou pode também seguir estratégias de outros usuários, que são estratégias públicas, e ali você pode ver a performance desses usuários ranqueada e colocar o seu dinheiro para seguir o dinheiro dele. Então, se você, por exemplo, coloca 30 reais para seguir alguém ou 100 reais para seguir alguém, tudo que essa pessoa fizer com o dinheiro dela, o seu dinheiro vai se movimentar igualmente. Então, para você que está optando por seguir aquele indivíduo, esse procedimento ele é passivo. Você não vai precisar ficar vendo o que ele está fazendo para você replicar, tá? É um procedimento automatizado. Então, para começar a fazer uso da nossa plataforma é simples, você pode baixar na Apple Store ou na Google Play, é feito um cadastro, é feita uma transferência bancária, tá? E a partir dali você já pode começar a brincar e a se inteirar um pouco mais sobre o mercado de cripto. Eu recomendo, porque é um mercado em ascensão, o mercado de moedas digitais ele veio para ficar, né? Haja visto que o próprio Banco Central vai lançar sua criptomoeda muito em breve. Para aqueles que não sabem, a China já está pretendendo lançar a moeda digital emitida pelo próprio Banco Central chinês, né? E a previsão disso é meados de 2021. Então existe uma revolução acontecendo nesse mercado e quanto antes a gente puder se aproximar, melhor é, né? E sim, esse mercado é um mercado com muita volatilidade, não é um mercado para quem não o entende, mas é um mercado que você consegue aportar recursos que você está disposto a perder para compreendê-lo melhor, né? Então é exatamente isso que eu recomendo que as pessoas façam.
Comece com poucos valores, com valores baixos, para você começar a entender como funciona e aí poder julgar sob a sua ótica se é interessante estar presente ou não. Eu falo isso porque desde que eu estou imerso nesse setor, que já vai para quase 8 anos, muita gente olha para ele com preconceito. Isso é uma grande tolice, porque jovens de 18 a 25 anos estão surfando nesse mercado e ganhando muito dinheiro nele, né? Então, manter esse preconceito é abrir mão de ganhar dinheiro. Eu recomendo que se aproxime para tentar entender e convido para também assistir. A gente faz um papel aí de massificação do mercado de cripto e nesse contexto, toda terça-feira a gente faz lives tratando o tema com convidados. Então se aproxime do nosso ecossistema e entenda como que o mercado de criptomoedas funciona. Tá? Fico à disposição de vocês. Novamente, obrigado, Márcio, obrigado, Ponto de Equilíbrio, e fico à disposição para qualquer interação e qualquer esclarecimento. A gente conversa agora com o Fernando Leão. Fernando, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, o nosso tema é educação. Recentemente você escreveu um artigo para um jornal de grande circulação falando sobre educação no pós-pandemia. O setor de educação é um dos que mais sofreu, um dos que mais vem sofrendo. A gente ainda tem escolas fechadas, principalmente as escolas públicas. As escolas privadas, elas ainda puderam utilizar, em grande parte para os seus alunos, a questão da educação virtual, através das tecnologias hoje vigentes, muita gente estudando dentro de casa, crianças, adultos, enfim. Compartilhe um pouco com a gente, aqui no programa Ponto de Equilíbrio, sobre a experiência desse momento de pandemia, pós-pandemia, como é que você está enxergando, como é que você está vendo esse momento no setor de educação mundial e principalmente aqui no nosso país. Olá, Márcio, tudo bom? Obrigado por participar desse programa, obrigado pelo seu convite, parabéns pelo programa, né? Sem dúvida, é um programa que vem esclarecer alguns pontos e eu fico muito feliz e honrado em estar participando desse programa. Uma situação, por um momento que a gente vive, que apesar de todo o contexto que a gente vê hoje, é um tema delicado e um tema muito importante, que é a educação nesse período de pandemia. Como é que vai ficar a educação daqui para frente? O que aconteceu? Quais são as perspectivas no Brasil e no mundo, né? Então, falar de educação me dá um prazer muito grande. Eu trabalho com educação há mais de 20 anos, já trabalhei em grandes grupos educacionais, já trabalhei em grandes grupos nacionais, sei realmente que o desejo das famílias que apostam na educação é dar um futuro melhor para os seus filhos, sei da importância disso, né? E quanto vale a pena você investir na educação como retorno de um propósito que você quer para o seu filho. E nesse momento, né, Márcio, a gente vê uma situação que nunca ocorreu antes, sui generis, né, que a gente nunca vivenciou, nunca viveu, né, que a gente não estava preparado para estar vivendo essa situação e que, de repente, a partir de março, as escolas e as faculdades tiveram que se adaptar. E aqui no Brasil, nós vivenciamos duas realidades. A escola pública e a faculdade pública, e a escola privada e a faculdade privada. Infelizmente, a gente tem uma diferença muito grande de realidade. Nosso país é muito grande. E a gente vivenciou naquele momento, né, duas situações distintas. A escola pública e a faculdade pública, sem condições, sem ferramentas para estarem se adaptando, né, a esse momento novo, para estarem se adaptando a esse momento novo. E as faculdades privadas, as escolas privadas, tendo que se ajustar, se adaptar a essa realidade. Uma realidade que aparecia naquele momento, uma realidade que ninguém nunca tinha vivenciado e que as escolas e as faculdades tiveram que se adaptar. Em março, então, quando começou efetivamente a pandemia no Brasil, né, se todos lembram, as escolas e faculdades não estavam preparadas para ter a aula online, né? E rapidamente as escolas e as faculdades tiveram que se adaptar. Falo de faculdade e escola privada, porque a pública eu nem falo, porque a diferença é muito grande e elas não tinham como se adaptar naquele momento, como não tem até hoje, né? E aí, com essa adaptação, e eu quero uma salva de palmas aqui para os professores,
que eles rapidamente tiveram que mudar a rotina de sala de aula. Saíram da sala de aula, foram para frente de uma câmera, para frente de um computador, onde eles transformaram a sala da sua casa num grande palco, a cozinha da sua casa num grande laboratório e o computador uma janela para o mundo. E isso foi fantástico. Você vê a força de vontade deles, da grande maioria, claro, em querer se ajustar naquele momento, se adaptar àquele momento, para poder realmente oferecer o que há de melhor para os seus alunos. E as escolas investindo nisso, investindo em tecnologia, aquelas que não tinham tanto investimento, e aquelas que já tinham já saíram da frente. Mas hoje, a gente percebe que em relação às escolas privadas, realmente elas estão bem semelhantes àquilo que elas se propõem a fazer, que é passar o ensino online para os alunos que estão em casa, ou que ainda estão voltando, mas de uma forma híbrida nesse momento. Diferentemente do Brasil, os países da Europa e de outros continentes pararam sim, mas não com um período tão longo como o Brasil. O Brasil foi o país no mundo, o primeiro país no mundo, que ficou tanto tempo com as escolas e faculdades fechadas. Isso é um prejuízo muito grande para os nossos alunos. Eu não falo prejuízo só pedagógico, é um prejuízo social, é um prejuízo emocional, onde esses alunos nunca ficaram tanto tempo trancados em casa, e como eles vão voltar para a escola? Como é que vai estar a cabeça deles quando eles voltarem para a escola? É isso que a gente tem que refletir. É isso que a gente tem realmente de analisar e repensar essa volta imediata às aulas. Porque isso tem que correr o mais rápido possível. Tanto é, se a gente pegar a Europa agora, eles estão numa segunda onda dessa doença. Onda essa que os países já estão dizendo o seguinte: vamos fechar, sim. As escolas e faculdades, não. Por quê? Os cientistas já entendem um pouco mais da doença, sabem como é que é a contaminação, sabem como se pode evitar, então eles estão programando para o seguinte: vamos voltar com todos os cuidados e todos os protocolos. Distanciamento social, higienização dos ambientes, utilização de máscaras, face shield, ou seja, com todos os cuidados para que possa voltar e minimizar o índice de transmissão dentro de uma escola. Porque eles entendem que nesse momento é muito mais importante o aluno, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto estar em sala de aula assistindo às aulas presenciais do que estar em casa, com as suas famílias assistindo a aula online. Que em termos de prejuízo pedagógico, em termos de prejuízo social e emocional, é muito maior. E essa perda, os alunos estando em casa, talvez a gente não consiga recuperar. Então, nesse sentido, as pessoas na Europa estão entendendo que nesse momento pode se fechar e deva-se fechar tudo, menos escolas e faculdades. Vindo paralelo para o Brasil agora, é importante nesse momento os nossos dirigentes pensarem até que ponto vale a pena continuar com uma escola fechada, com uma faculdade fechada, em detrimento dessa perda pedagógica, emocional e social. Perda essa que não vai conseguir ser recuperada. E até que ponto vale a pena a gente realmente perder uma geração? É uma geração, gente, que está aí. É uma geração que precisa do nosso apoio, ainda mais nesse momento. E é uma geração que nunca vivenciou isso. Nem eles e nem nós. Então, quanto mais tempo a gente estiver com eles em casa, essa perda vai aumentando. Essa perda pedagógica, emocional, social, só vai se multiplicando. Então, eu sou a favor da volta às aulas presenciais, sim, mas desde que tenham cuidado, sigam-se todos os protocolos para que esses alunos possam voltar dentro de uma normalidade. É isso que eu entendo. E é isso que a Europa está fazendo agora. Então, a gente precisa avaliar, pensar nesse sentido. Vamos voltar? Vamos, mas com todos os cuidados. E após essa volta, após isso tudo, esses alunos vão sair ganhando, com certeza, Márcio. Porque toda aquela atividade que era feita em sala de aula,
A partir de agora, com essa adaptação das escolas e faculdades, aí nessa nova forma de dar aula, esses alunos terão N possibilidades, né, no seu currículo. Não só em termos de experiência prática, em termos de convívio, de contato social, em termos de dinâmica de sala de aula, que se influencia muito, onde o aluno é o protagonista da aprendizagem, o professor é só o mediador do ensino. Então, com esse novo currículo que vai se formar pós-pandemia, sem dúvida, esse aluno vai ganhar muito. Mas a gente precisa botar esse aluno em sala de aula. É isso que a gente precisa, né? Então, com isso tudo, que eu escrevi no meu artigo, que eu publiquei tempos atrás. Após essa volta, com certeza esse currículo dos alunos serão muito melhores. E é isso que a gente precisa, Márcio, voltar a essas aulas. E pegando um pouquinho desse gancho, e eu aproveitei essa pandemia também para fazer uma reflexão. E com isso, eu escrevi um livro que realmente eu pensei, como eu posso ajudar a quem está saindo de uma faculdade desempregado, a quem está desempregado nesse momento, que são milhões de pessoas, são mais de 13 milhões de pessoas no Brasil, e de dar condições e ferramentas para essas pessoas ou voltarem para o mercado de trabalho ou empreender. Então, o nome do livro é o seguinte: O Mentor e o Aprendiz. Decisões, o caminho para se destacar. É a história de um grande executivo, de uma multinacional, executivo de recursos humanos, que está aposentado e um dia ele recebe na sua casa a visita do seu sobrinho. Sobrinho esse que tinha acabado de fazer uma faculdade, estava sem estudar, desempregado, sem saber o que fazer, e que através de dicas desse tio dele, ele conseguiu decidir qual o melhor caminho a seguir, se era pelo empreendedorismo ou se era pelo emprego normal, CLT. E no final, tem um grande questionamento. E se nada der certo, que caminho que eu devo seguir? E aí fica uma grande lição nesse livro. Então esse livro vai ser lançado no início do próximo ano, e é um livro que eu tenho muita expectativa, muita esperança de poder ajudar esses brasileiros que estão desempregados e que estão também sem saber o que fazer nesse momento, principalmente de pandemia. Então, em breve, esse livro será lançado. O Mentor e Aprendiz, Decisões, o caminho para se destacar. É um livro de autoajuda que vai dar condições de quem está sem saber o que fazer, de decidir qual é o melhor caminho. Então, Márcio, mais uma vez, agradeço pelo convite. Sem dúvida, o seu programa é um programa maravilhoso, que traz temas importantes, principalmente agora nesse momento de pandemia, e que eu fiquei muito honrado em participar. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Um abraço. Tchau, tchau. E então, gostou do programa de hoje? Não esquece de passar depois lá nas redes sociais da TV União. Instagram, Facebook, Twitter, lá no YouTube, deixa seu like. Quer ouvir sobre algum assunto? Deixa lá registrado que a gente conversa. Quer ouvir alguém? Fala que a gente também vai conversar. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa, estruturação em operações de crédito.